com essa tecnologia toda que foi chegando, os estudos também avançaram. Então, hoje a gente tem vídeos, se você colocar no YouTube, você vê o bebê chorando na barriga quando o casal tá brigando, o bebê feliz, o bebê sorrindo. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui é o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente tem uma psicóloga para falar pra gente sobre um assunto médio novo, que é psicologia perinatal. É a Ana Paula Medrado. Bem-vinda, Ana Paula. Bem-vinda. Obrigada. Esse termo novo, assim, que muita gente não conhece, né? Eu vou até usar aqui um pouquinho dos meus conhecimentos da Faculdade de Letras, das minhas aulas de grego. Perinatal, né? Peri é um entorno, assim, um em volta, um período que compreende o que está ali em volta do natal, que é o nascimento, né? Mas o que é psicologia perinatal? É o estudo desse comportamento que vai desde a concepção até ali mais ou menos os 2 anos de idade, né? Do comportamento de quem? De bebês ou de mamães? Aí a gente tem 2 linhas de trabalho. Tá. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo da Manuela Schiavo, Rafaela Schiavo. Ela é uma psicóloga e ela cuida das famílias grávidas. Então, a gente está falando de todo o entorno dessas famílias que estão esperando um bebê, que estão planejando um bebê, porque todo mundo na família engravida, não é só a mulher que engravida, né? E a gente tem uma linha do Manuel Bissaco, que ele estuda o comportamento do feto, os impactos da vida uterina no comportamento dessas pessoas quando virarem adultos, né? Gente, então, desde do feto já há esse trabalho. Super interessante. Desde a concepção, né? Então, desde tudo que a concepção. acontece lá da concepção para frente reflete no resto da vida. Exatamente. E assim, quais são os principais desafios emocionais, né? Vamos colocar assim, dessas famílias gestantes? Se a gente pensar em termos de Brasil, 50% aproximadamente das gravidezes, elas não foram planejadas. Uau, 50%? 50%. Então já começa aí um enorme desafio, que é aceitar essa gravidez, né? Sim. Como que você vai lidar com tudo aquilo? É uma mudança de vida absurda, principalmente para a mulher, né? E é um desafio, eu acho que aí, já que a gente está falando em perinatal, um desafio não só para a mãe que engravidou, né, sem querer, para todo mundo que está em volta, para o pai da mãe, que às vezes é uma mãe adolescente, para o marido da mãe, que também às vezes é outra criança, e para o feto também, que percebe essa surpresa, para não falar essa rejeição, porque a gente sabe que em alguns casos há uma rejeição, né? E eu sou leiga nessa área, mas eu acho que eu gosto muito de ler e de entender. E eu acho que isso também deve refletir de uma forma muito negativa na vida desse bebê também e desse adulto que esse bebê vai virar, vai se tornar, sim. Porque tudo fica gravado na nossa memória celular, né? Hoje já existem estudos que comprovam que a gente tem essa memória. Então, não adianta falar que o bebê está ali dentro, que ele não sente nada, que ele não sofre as influências, assim como ele sofre as influências químicas, né? Do estresse que a mulher passa, da bebida que ela ingere, do cigarro que ela fuma. Da ansiedade, das decepções, das tristezas, dos lutos, né? Tudo isso acaba passando para o bebê. E isso vai moldar a forma como ele vai seguir na vida. Eu lembro, num dos episódios que a gente gravou, você, Grace, comentando que quando estava grávida, ouvia uma determinada música. Sim, isso é muito legal, eu ia até comentar. Porque, assim, a minha gravidez, ao contrário do que a gente está falando aqui, foi mega planejada. Eu sempre quis ser mãe. E eu comecei a comprar episódios da Crescer 4 anos antes de engravidar. Então, quando eu engravidei, eu já tinha lido 50 revistas da primeira à última capa. Eu sabia até as propagandas. E eu vi nas matérias que era legal cantar para o bebê alguma música, assim, tal. Então, eu passava creme na barriga, na hora daquele ritual de creme na barriga, cantando
Ursinho Pimpão pro meu filho. E eu fiz isso todos os dias, desde que eu comecei a passar o creme na barriga. E é uma coisa tão surreal que quando ele nasceu, ele chorava, ele tinha cólica, ou ele ficava nervoso, ou ele não dormia, era Ursinho Pimpão que acalmava e que fazia ele dormir. E hoje ele vai fazer já fez 28 anos, e se eu cantar essa música com ele por perto, ele vai falar, para mãe, tá me dando sono? É impressionante. Hoje ainda é uma coisa que deixa ele calmo. E é muito legal isso, que eu falo assim, gente, cantem. Mas assim, não é cantar qualquer música, botar um disco inteiro, escolhe uma música, de preferência, não é um funk, nada contra funk, mas assim, alguma música que acalme, uma música para serenar mesmo, e para vincular, né? Para fazer esse laço. E escolher uma para esta ser a música que acalma. Porque, olha, eu falo por experiência própria, é uma diferença surreal. Ele, criança, ele estava brincando às vezes, eu começava a cantar, ele começava a bocejar, porque realmente acalma. E quando ele estava nervoso, chorando e tal, eu cantava, era o que acalmava. E eu imagino que cria uma conexão, né? Aumenta, né, essa conexão. Tem muitos pais fazendo isso já, né? Conversam com o bebê na barriga, cantam, reconhece a voz, né? Reconhece a voz. Isso que você falou de pai, legal. Porque, assim, durante muito tempo, né, a minha geração, principalmente, as que vieram antes, acreditavam que os homens eram meros espectadores da gestação, né? O homem não participava, não fazia nada, só ficava ali. Só contribuiu no momento, né? Ali. Mas não é o assunto de hoje. E só se sentia pai, efetivamente, na hora que via a cara do bebê, né? E o que hoje, por exemplo, você que está aí, que assiste famílias grávidas, o que a gente pode falar para esses pais se sentirem um pouco mais incluídos nesse processo da gestação? E não só incluídos, mas para os bebês também sentirem um pai presente ali desde ali. Né? Essa participação, esse envolvimento mesmo. A gente cuida, como eu disse, das famílias grávidas, né? A mulher, ela que vai carregar o bebê na barriga. Mas quando a mulher traz a notícia de que está grávida, ou mesmo quando aquele casal está planejando, está sonhando em ter um filho, eles já vão gestando essa criança na cabeça. E ela já é mais recebida com mais amorosidade também, né? Sim, já tá, né? Já tem a energia toda conspirando para a chegada dela, né? Tudo muito positivo. E aí esse pai, ele também tá grávido. Ele tem um bebê que tá crescendo na cabeça dele. Sim. Por mais que depois saia da barriga um bebê real, que aí é uma outra fase, né? Mas todo mundo engravida. A avó engravida, os irmãos engravidam. Então, a gente trazer essa família para essa discussão. O que é esperado do pai quando essa criança nascer? Quais são as expectativas que esse homem tem dessa mulher enquanto mãe? Né? Quais são as expectativas que esse pai tem no cuidado do bebê? Porque essas coisas não são conversadas muitas vezes, né? Não são. E aí a mulher chega em casa com um bebê e ela acha que ela vai poder contar com o pai para dar um banho e ele não faz a menor ideia do que fazer ali. Muitas vezes nem ela faz, né? Eu lembro quando me deram o meu primeiro, que a enfermeira foi lá e colocou, e falou tchau. Eu falei, peraí, o que eu faço com ele? Cadê o manual, agora? né? Cadê, né? Mas hoje em dia tem curso também, né? Para pais, mas aqui, pais e mães. Tem, chama curso casal grávido. Eu fiz. Só que nada compara ao momento a realidade. em que a enfermeira chega. Na hora que tá ali na real. Não, traz pra mamar, leva embora, vai pro berçário, dorme lá, beleza. Aí chega uma hora que ela fala, toma aqui que a filha é senhora, põe lá do seu lado, vai embora. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu dou mamar, eu troco, eu olho, não faço nada, eu fico olhando, o que eu faço? Eu não sabia. Não sabia e você já tinha lido 4 anos de crescer. Você imagina quem nunca leu. Gente, nada como a experiência, como a vida real, né? E um filho é diferente do outro, né? Você acha que você vai chegar, que já sei, vou tirar de letra. Imagina. Chega o segundo, novas. E aí foi mais um ser para engravidar, né? Porque a criança mais velha também estava lá esperando por um irmão, imaginando um irmão, fantasiando um irmão. E ela precisa ser incluída também nesse processo. E ao mesmo tempo aprendendo a dividir, a compartilhar, a dividir a atenção dos pais, a dividir os brinquedos. Que ela nunca precisou até então, né? Então, tudo isso precisa ser conversado entre a família, né? O que esse pai vai poder contribuir, de fato?
É a mãe permitir que o pai chegue perto da barriga, que converse, porque muitas vezes a mulher, ela tá passando por algumas questões, o corpo muda, ela não se sente à vontade de ebulição recabar. hormonal também. Às vezes a mulher tem aversão ao próprio Ao corpo, próprio a transformação do corpo. corpo. Tem mulher que tem pânico de pensar em engravidar, da barriga crescer. Dela não voltar ao corpo. Como que ela vai permitir que o marido chegue perto da barriga dela, que toque, se ela né? própria não está se aceitando, né? E a criança sente tudo lá dentro. Agora, Ana Paula, logo no início, você falou que uma grande parte dessas... 50%. Pois é uma grande parte, né? Enorme. Dessas famílias, né? Famílias ou não famílias, né, também, não planejaram a gravidez. E aí, quando existe essa gravidez não planejada, como é que como é que a psicologia perinatal ajuda esses pais a compreenderem essa fase? Compreenderem, aceitarem, lidarem, né? Cada caso é um caso, né? Por mais que a gente tenha conhecimento que muitos casos não são planejados, a maioria das mulheres aceitam. Tem Depois do susto. E é um susto para todo mundo, tá? Mesmo aquelas que estão planejando, quando acontece, fala: caramba, aconteceu, e agora? Eu queria muito, mas eu estava pensando que no mês seguinte eu queria ir para uma festa, eu queria beber, eu estava pensando na promoção que eu ia receber. Então, um susto sempre é um susto que pode ser positivo ou não, mas sempre é um susto, né? E por mais que a mulher ou essa família não tenha planejado, a maior parte das mulheres aceita essa gravidez depois do susto. Elas começam a aceitar e se conectarem com esses bebês. Às vezes, essa conexão, ela vem muito espontaneamente, muito naturalmente. Outras vezes, não. A gente tem que colocar a mulher para pensar e para se conectar com esse bebê mesmo, né? Sentir. Quando ela começa a sentir esse bebê mexendo dentro dela, as coisas começam aí fazendo sentido. Eu acho ali. que é humanamente impossível. Bom, tô falando para mim, né? Não posso também generalizar. Até para os pais também. Quando você vê, primeiro, no ultrassom, aquele coração batendo, parece uma bateção de lata, né? Uma coisa assim. Primeiro, aquele momento, eu acho que já é um momento muito... né? Tem uma vida aqui. Começa a cair a meio ficha, de ficha né? caindo, né? E eu esqueci o que eu ia falar. Emocionou. Emocionei, lembrei da coisa caindo. Mas aí outra coisa era do mexer, né? Que é muito comum no primeiro filho meu, por exemplo, eu ficava assim, gente, esse neném não vai mexer? E eu achava que eu estava com gases, porque a sensação do primeiro, você também deve ter passado por isso. A sensação do primeiro é que são gases. Um dia eu estava deitada e eu senti um gás andando de um lado, da minha barriga, parecia uma onda. Aí eu falei com o meu médico, parece uma onda, não tô entendendo. Ele falou assim, o bebê mexendo, muito prazer. Eu dizia que parecia um peixinho no aquário. Parece um aquário, tem mexendo assim, porque, né? Parece ter um peixinho no aquário, e também eu falei, não sabia o que será que era. é isso que é mexer? Aí o segundo, tudo bem, você já sabe como é que sabe. mexe, ok. Mas o primeiro, às vezes, a gente até demora a perceber que aquilo é um movimento. E é também muito emocionante, né? E é legal essa coisa da inclusão, que às vezes a gente chama o pai para botar a mão na barriga, e o danado do bebê para de mexer na hora que o pai põe a mão. Ele faz de propósito, não é? É muito engraçado. E eu acho que aí entra essa coisa da participação também. Isso é um jeito de... né? Eu acho que vai se concretizando. Sabe? Principalmente do pai, né? Atitudes. Porque ele não tá sentindo. Só na hora que pega na mão lá. Então, na hora que vê mexer, eu acho que realmente Mas é real. tem pai que tem gravidez psicológica também. Sério? É. Como que é isso? Chama síndrome de Covad. E quais são os sintomas? Todos que a mulher pode ter. Então, ele realmente fica... literalmente, grávida, entre aspas. Ele está grávido junto com a mulher. Junto com a mulher.
Ele tem os enjoos. Devia sentir as dores do parto junto, que ia ser muito bacana. Fala sério. Fica só com a parte Você já mais viu suave um da estudo situação. que eles colocam os aparelhos nos caras para sentir contração? As contrações. Não, Já viu? Não. Colocaram vários aparelhos, tipo ultrassom, umas coisas de eletrodo assim, Aqueles não sei, choquinhos, né? e colocam nos caras, acho que são 3, se não me engano, eles ficam sentados no sofá assim, lá descansando, e aí começa. Aí, a primeira pontadinha, que deve ser mais leve do que uma cólica menstrual, eles já começam a morrer, né? E aí, gente, eles pedem pra parar, eles gritam, desmaiam, é uma coisa louca, assim, a hora que pra eles sentirem contração. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, eu venho reparando, assim, eu acho que hoje os homens estão muito mais participativos. Sim. Isso é real? Isso é fato, né? A sociedade está mudando um pouco. Então, o homem se sente mais à vontade também para se aproximar. Uhum. E essa história do ultrassom, que não existia, né, com essa nitidez, pelo menos como existe hoje, esses ultrassons 3D. Não, eu fico chocada. Uma vez Você já sabe a cara que o bebê vai nascer. Eu vi a ultra de uma amiga minha, do bebê dela, né? Eu fiquei em choque. Tá ali. Muito no meu claro. tempo não tinha 3D. E eu ainda, mesmo assim, ainda via bocejar, coçar o olho, mexer. Isso gente, se tivesse 3D, acho que eu tinha feito uma por semana. Não, tudo particular, porque não tem convênio no mundo que pague vai isso tudo, cobrir, com mas certeza. é bom demais, né? Ai, é muito gostoso. Muito e aí, gostoso. com essa tecnologia toda que foi chegando, os estudos também avançaram. Então, hoje a gente tem vídeos, se você colocar no YouTube, você vê o bebê chorando na barriga quando o casal tá brigando. Gente, o bebê feliz, o bebê sorrindo. Realmente está acompanhando tudo, né? Tudo. Respondendo a estímulo, as brincadeiras que o pai fazia de tocar na barriga, a criança responde, o bebê responde ali. Então, acho que isso vai se concretizando na cabeça do homem, né? É difícil para ele imaginar uma coisa que está acontecendo ali que ele não consegue ver. Não sente, não vê. Hoje já vê a carinha, né? E já vê tá mesmo muito real. Pensando, você falando isso aí, de reação, olha o quanto cresce a responsabilidade de quem está aí em torno do nascimento, em torno da gravidez, para que esse bebê tenha uma vida, uma emocional saudável quando adulto, né? Você vê, pai briga, o bebê sente a briga, o bebê chora. Olha, gente, quem tá grávida, quem tá pensando em ficar, pensem nisso, tudo que acontece, o máximo que vocês puderem preservar, o máximo que vocês puderem trazer de emoção positiva, né, de coisa boa, se cercar de músicas boas, pessoas boas. Nessas horas vale afastar de quem fala mal, aquele amigo que sempre dá uma dica furada, porque quando a gente tá grávida, todo mundo é experiente. Todo mundo acha que a barriga de grávida é pública. Todo mundo que nem nunca encostou nem no seu braço, vem esfregar a mão na sua barriga, né? No mercado, na fila do banco, né? Gente, que você nunca viu, cruzou na rua e falou, ai, que lindo barriga, mas peraí, pô, só porque tá grávida você pode chegar a pôr na mão assim, uai. Então, assim, essas pessoas também é legal a gente pensar os lugares que a gente está frequentando, as pessoas que a gente está frequentando, as músicas que a gente está ouvindo, porque hoje a gente mais do que nunca sabe o tanto que se impacta na vida do serzinho que está crescendo ali, né? Na verdade, isso é até um autocuidado, né? Para a vida, né? Não é só quando tá grávida, não, também. Agora, quando você fala de um outro ser, né? E um ser que tá ali se formando ainda. Sim. Indefeso. E ele não tem consciência, assim, por exemplo, a minha mãe tá nervosa porque ela tá presa no engarrafamento e vai perder a hora de chegar em casa para assistir a novela, sei lá. Aquele serzinho ainda tá em formação, ele não consegue captar o todo. Ele só sente a adrenalina, o cortisol e tudo que vem junto. Tudo nas alturas, né? Tudo aquilo nas alturas. Gente, eu tô começando a enxergar as coisas de uma outra forma. Agora, tem uma outra situação que eu acredito que seja bem, assim, um momento bem difícil e
e que tem que ter a ajuda, né, do acompanhamento do profissional, que é quando indesejado ou super desejado o bebê não nasce. Enfim, um aborto espontâneo ou, enfim, qualquer coisa, mas assim, que a família ou a mãe, enfim, vive esse luto de um bebê que não nasceu. Que não nasceu. Não é muito bem visto na nossa sociedade, né? Porque é um luto invisível. Invisível, é isso mesmo. É invisível e as pessoas acham que ajudam falando. Logo você engravida de outro. Passam por cima do sentimento dessa família, principalmente dessa mãe, como se não houvesse aquilo que eu falei. Aquela gravidez já aconteceu na cabeça, já teve todo um planejamento, né? Já tinha o nome, você já sonhava com um rostinho. Às vezes o quartinho já está pronto. E já, assim, pai, mãe já pensa até na vida adulta, o que vai ser quando crescer, né? Então, esse bebê existiu para essa família. Sim. Então, esse luto, ele precisa ser legitimado. A gente precisa dar ouvido, a gente precisa acolher essa mãe. Isso precisa ser falado, né? Eu vou dar de novo um exemplo pessoal. Acho que vocês não sabem, eu perdi minha primeira gravidez. Eu fiquei grávida 20 dias. Minha alegria durou 20 dias, comemorei, tô grávida, ganhei enxoval, o bebê já tinha enxoval completo, já tinha tudo, né? E aí eu descobri que, na verdade, o ovo não tinha embrião. Era uma gestação anembrionada, ovo cego, tem vários nomes aí. Resultado, eu fui fazer um ultrassom, eu não sou besta, né? Eu leio os resultados tudo antes, o povo brinca, a doutora Gracima pode dar esse exame aqui para mim, porque eu sou bicuda, antes na minha época nem tinha Google, eu já era atrevida. E a hora que eu vi lá, o diagnóstico era Missid abortiona por ovo anembrionado. Eu falei, eu não sou boba, né, gente? Eu sei dicionário, Missid eu perdi alguma coisa. Abortiona, tá aí. Uhum. Ovo anembrionado, assim, embrião. Deu merda. E aí eu já liguei para a médica do ultrassom mesmo, já falei para ela, mandou ir para o hospital, eu falei, já deu ruim, já sei que foi. E essa sensação de luto realmente, porque eu entrei numa maternidade, grávida, com um bebê, para um lugar que todo mundo entra sem e sai com, eu entrei com e saí sem. Então, a sensação é realmente horrível. Buraco. E aí, imagina esse bebê quando existe. Existe. Que também nasce, às vezes a mulher. Às vezes é natimorto. Natimorto, gente. Natimorto é quando o bebê nasce e morre em seguida, ou nasce morto. Nasce né? morto. Tem que fazer. A mulher entra em trabalho de parto, porque o bebê já tem lá 8 meses de gestação. Ela entra em trabalho de parto já sabendo que o bebê não tem vida. Nossa, deve ser. Eu nem consigo mensurar. Não dá. É uma coisa que até me arrepia, assim, de pensar. E o bebê que nasceu. E você já sabe que ele vai ter horas, dias de vida, né? E tem todo um trabalho que precisa ser feito, principalmente o da escuta, o do acolher, para validar esse luto, né? Eu ia perguntar até assim, algumas estratégias para se apoiar esses pais nesse momento, né? O da escuta e validação. Então, existem pessoas que fogem do luto, né? Elas não querem falar que perderam uma pessoa e tudo mais. Existem mães que pessoas que se sentem à vontade para falar daquele ente querido que partiu. Tem necessidade de falar. Necessidade. Eu sou do tipo que fala, bota Exatamente. no jornal. Eu preciso falar. E a maioria das mães é assim, eu preciso falar do meu bebê. Eu preciso guardar uma mechinha do cabelo dele como uma lembrança. Eu preciso de uma foto. Deve ser muito dolorido. E luto não é só o luto da morte em si, né? Tem o luto das malformações, das síndromes. Até do bebê, porque você imaginou um bebê e aí nasceu um bebê real. Então você vive o luto desse bebê que você imaginou. Olha, nunca pensei por esse lado. Imagina uma coisa, acontece outra. E aí. Você falando isso me remeteu uma outra coisa que eu não sei se tem a ver, a depressão pós-parto. Existe uma depressão
uma ansiedade aí, algumas questões que são esperadas, que é o conhecido baby blues. Acontece ali depois que a mulher saiu da maternidade, aqueles primeiros 3 dias, nas primeiras 2 semanas de vida do bebê, que você se depara com esse bebê real. E aquela explosão de hormônios descompensados, gente. né? Eu lembro que eu desci a escada de casa e falei pra minha mãe assim, quando que eu vou ter minha vida de volta? E ela falou, aquela vida que você conhecia nunca mais. Só na próxima existência, A meu sua bem. vida é daqui pra frente. É. E eu, caramba, né? Como lidar com tudo isso? Mas é um mix de emoções esperado para essa fase que tende a entrar nos eixos depois. É aquela fase que você chora porque fez cocô, chora porque não fez cocô, chora porque Por chorou, tudo, chora por porque você não nada. conseguiu tomar banho, chora porque você tá com Que você não fome, conseguiu dar chora de porque mamar. começou a chover. É. Né? A gente É chora. isso mesmo. E aí tem que observar, se durar muito mais do que isso, se essa tristeza inviabilizar a mulher de fazer alguma coisa, de cuidar desse bebê, aí tem alguma coisa mais grave e precisa ser tratada. Agora, normalmente a depressão pós-parto, ela já tinha algum indício antes. Então, se a mulher já teve uma depressão antes, se já teve durante a gravidez alguma coisa. Não é solta, tipo, tive o bebê Sempre. E do nada. do nada. Porque do nada não existe nunca. Não existe nunca, não existe nunca. É que talvez ela não tenha tido acompanhamento antes, mas já Entendi. tinha algum indício. Uma percepção, né? De que alguma coisa ia acontecer ali. Tá. Agora, me diga uma coisa. Eu não sei se seria para a sua área ou seria para a terapia de casal. Mas uma questão que eu já percebi em vários casais é o seguinte. O bebê pode ser super querido, tá? O casal planejou, tá tudo lindo, maravilhoso. O bebê real chegou. O foco todo da mãe, toda a atenção vai para o bebê. Aí o marido se sente carente. E esse momento, às vezes, dá um ruim Para a relação. para a relação, né? Não é a mesma, né? A relação nunca vai ser a mesma. A relação do casal sempre vai dar uma estremecida. Por isso que é importante, quando a gente fala da psicologia perinatal, do trabalho com as famílias, esse planejamento familiar. Muita coisa vai sair do que a gente planejou, é claro. Mas, inevitavelmente. sim. Né? Você acha que você vai dar conta de tudo e não dá, né? Mas você tem um profissional ali, um psicólogo, um terapeuta que vai te auxiliando. Não deu para ir por esse caminho, vamos por aquele, né? O casal tá assim por quê? O marido tá se sentindo excluído? Pensa, para a mulher, cuidar de um ser 24 horas por dia. É exaustivo. Exaustivo e assim, é uma relação que tá se moldando naquele momento. A mulher praticamente está se simbiótica, né? Porque descobrindo. eles estavam ali É grudados o simbiótico. tempo todo, É né? simbiótico. O bebê Separou, só existe porque ela tá ali cuidando, né? Aham. E aí esse pai, ele precisa também entender o momento que a mulher tá passando, esperar que ela se adapte a tudo isso, para ir tomando vida como casal mesmo, né? Querer que ali passou 40 dias do resguardo, a mulher esteja totalmente disponível para ele. Me desculpa, amigo. Nem Pois fisicamente, né? Porque para quem não sabe, O puerpério pode durar até 2 anos do ponto de vista psicológico, que é o período que a mulher leva para se adaptar a essa nova vida que ela tem, né? Mas eu conheço famílias que, tipo, o filho tem 16, o outro tem 17. acontece. Primeiro, aí eu intrometendo na conversa. Acontece. Primeiro, porque Estamos juntos aqui. primeiro que o povo não dá muita notícia do que é resguardo, tem gente que não respeita. Outros, existe uma crença que é antiga, derrubadíssima já, não sei quem continua acreditando nisso, que mulher que está amamentando não engravida, né? A prolactina, que é o hormônio que a mulher produz quando está amamentando, ela pode dificultar a gravidez. Então, se você não está grávida e quiser engravidar, e a prolactina estiver alta, consulta o médico e olha isso. Mas o fato de amamentar não significa que não vai engravidar. Não então, mesmo. muita gente acha
que porque tá com um bebê novo, não tem problema. Agora, uma coisa que precisa olhar também, e aí eu falo também por experiência própria, é que realmente, gente, a gente não tem tesão quando a gente tá com uma criança pequena. É. Não tem jeito, por mais que você ame seu marido, por mais que você curta, por mais que você queira fazer sexo, não dá. Um monte de fator, né? Até a Hormonal, lubrificação, emocional, tudo muda. gente. E outra, vou falar, para quem faz parto normal, gente, agora aqui, olha, uma coisa, compartilhar uma experiência pessoal muito íntima com vocês. Gente, sério, penetração depois de um parto normal, com episiotomia. Para quem não sabe o que é episiotomia, é um corte que se faz no períneo para facilitar a saída do bebê. Então, a gente leva corte e toma ponto lá. Ai, que medo. E aí, depois você quer enfiar um negócio lá, sem a pessoa estar preparada, sem estar lubrificada, sem estar disposta, sem estar com o tempo, ainda com a possibilidade de um bebê berrar daqui a pouco, você tem que sair correndo, largar um negócio outro para lá. Então, é uma coisa que precisa, sim, de muita paciência e muito KY. Gente, olha só. Com tudo isso, não tem clima mais nenhum. Não tem. E outra, gente, avisando pra quem não tem, menino chora na hora H, tá? Sempre. Sempre. E depois começa a andar, aparece no quarto, não. Chega, mamãe, aí você toma aquele susto do nada, né? Não, já tem que... Ó, chave na porta. Mas falando do ponto de vista psicológico e pro bebê, eu tive 2 cesáreas, né? Depois de conhecer um pouco da psicologia perinatal, eu me esforçaria mais para ter parto normal. Os benefícios para o bebê são inúmeros, mas infelizmente aqui no nosso país a cultura da cesárea é muito alta, né? Altíssima. Para agenda médica, para o signo da criança, para coincidir com a viagem. Você vai pro hospital de unha feita. Né? Pro dia que marcou o salão, né? Então tem tudo isso, mas os impactos psicológicos no vínculo mãe-bebê podem ser prejudicados, porque não tem a liberação da ocitocina, né? Naquele momento que o bebê saiu. Não, e a gente assim, precisa da ocitocina para nascer, digamos assim, porque vai ali nas contrações, dilatação. E a ocitocina sintética não é tão benéfica, não é nada benéfica pro vínculo. Ela facilita somente a saída do bebê. E pensando nos impactos posteriores, nos traumas gestacionais e tal, vamos pensar assim, que o bebê tá lá, como o meu filho, ele estava pronto para nascer. Eu cheguei no hospital com 3 dedos de dilatação, tinha marcado uma cesárea para dali 2 dias, mas ele resolveu que ele queria nascer naquele dia. E eu cheguei lá com 3 dedos de dilatação, mas não queria parto normal, não queria mais sentir dor, não aguentava mais sentir dor. Véspera de Dia das Mães, e o médico chegando, tal, ele nasceu de parto cesárea. Imagina essa pessoa, né, crescendo. O que fica registrado na memória dele? Ela foi tirada de lá de dentro. E ele não foi capaz de concluir aquilo que é tão natural na vida, né? Aquela primeira ação tão o pintinho importante. sai quebrar a casca do ovo de dentro para fora. Eu não consigo sozinha. Se você pega o ovo e quebra, você mata o pintinho. E você tira a força, a potência, né? Então, hoje eu vejo a minha filha com 9 anos, ela desiste muito fácil das coisas. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque foi tirado dela. Estava pronta para conseguir. Foi tirado. Ali, né? No inconsciente. Eu não sou capaz. É isso que fica na memória. Eu não sou capaz. Eu não consigo sozinha. Que coisa louca, né? É louco. E pensando mais, assim, no feto, né? Na vida adulta, o que vai ficar de marca ali. Se vocês pensarem, hoje a gente vem numa onda de chá de revelação, né? Nossa! Eu penso demais no que vem de decepção. Imagina esse bebê dentro da barriga captando tudo isso. Uma coisa é a mãe, o pai pensarem, desejarem. Agora imagina isso assim, uma tribo, uma festa. Uma festa. E hoje tudo em todo larga mundo escala, se decepcionando, né? Com você. Não. Gente, eu vim nesse mundo, eu não sou o que esperavam que eu fosse.
Isso você tocou num ponto que essa semana mesmo, eu estava vendo alguns posts no Instagram, né? E aí eu vi alguns chás revelação. E o que me surpreendeu é que, assim, quando vem a cor azul, tipo, é um menino, gente, os pais, eles ficam numa felicidade, eles saem correndo, gritando, tudo de maravilhoso. Quando é o rosa, a menina, ele já não tem essa comemoração toda. Ou seja, é o quê? É mais fácil criar um homem, os homens são mais potentes. Você sabe que eu acho que, agora eu vou dar minha opinião de mãe de menino. De mãe de menino. Eu sempre quis homem, o meu marido Aham. queria uma filha, por ele teria tentado um terceiro. Mas eu acho assim, que tem aquela coisa o menino eu vou levar para o futebol, né? Ou vou fazer qualquer coisa, programa de homem com Mais ele. parceiro, né? Mas os que eu conheço, a grande maioria deles queria menina. É. Lá na minha casa, somos do primeiro casamento 2 mulheres, e aí meu pai casou novamente, teve outra mulher. Agora, eu vou confessar para vocês, a minha primeira memória de criança é eu na cozinha do apartamento com uma pessoa que cuidava, né, de mim. Eu não sei há quanto tempo ela estava, mas enfim, ela trabalhava lá em casa e ela me explicando que a minha mãe ia chegar com a bebê. É a primeira memória que eu tenho de infância. E porque eu queria o Alexandre. Eu tenho uma irmã, a Cristiane. Chegou aí, ó, mais uma decepção para a coitada da Cristina. Pois é. Cristiane. Pois é. E comigo foi assim também. A minha mãe queria um menino. Ela sempre me disse, eu cresci ouvindo isso, mulher sofre muito, mulher vem no mundo para sofrer. E aí o meu irmão, minha mãe, 3 anos de diferença, minha mãe contava que meu irmão estava tomando banho e brincando com a Ana Paula, mas quando perguntavam para ele, é sua irmã? Não, eu vou ter um irmão, é o Luiz Fernando. Não quero uma irmã. A gente joga ela no lixo. Se for menina, a gente joga ela no lixo. Eu não cheguei nesse nível. Nesse nível. Quando eu nasci, meu pai conta que tava lá, sua irmã, olha para ela, eu não quero olhar, joga ela no lixo. Então eu já fui rejeitada só por ser mulher, desde a chegada, né? E aí tem um comportamento todo que se desdobra por trás disso, a necessidade de sempre agradar, né? E entre outras inúmeras situações que vão se desdobrando. A nossa autoestima, que reflete em várias áreas da nossa vida, né? O meu mais velho era louco para ter um irmão, ele escolheu o nome do irmão e tudo ele queria pedir, irmão. E aí ele ganhou o irmão. E o irmão era uma peste, uma praguinha. A gente assistia televisão assim, passou ele com uma concha escondida nas costas, ele nem falava direito. Aí você achou, onde você vai, Guilherme? Ele, bater ele chamava no vídeo de bater tentar Lá ia ele dar uma conchada na cabeça da cozinha, com os feijão. De tanto que ele queria, o outro não dava mais sossego pra ele. Aí um dia o mais velho chegou e falou assim, mãe, pensando bem, eu acho que esse negócio de ter irmão não foi boa ideia, não. Eu não queria mais, dá pra devolver? Agora não vai dar pra devolver. Hoje são super amigos, são os melhores amigos, mas assim, era muito engraçado. Então tem essa coisa também de ir preparando, né? Porque tem famílias que vai vir um aqui, tem um neném na barriga e pronto. Mas você tem que ir preparando também a criança para essa questão da divisão dos pais, né? Do espaço, do tempo, da atenção, de tudo que vai ser dividido dali. Eu acho que eu preparei minha filha demais para a chegada do irmão. Ela queria um irmão, né? E aí eu falava, eu vou arrumar um irmão para você. Primeiro era uma irmã. E aí depois, quando eu engravidei, ela falou, mãe, pensando bem, eu acho que eu quero um irmão. Então tá, vamos ver o que vem. Veio um irmão para alegria dela. Mas eu sempre dizia que como mãe ela já tinha me deixado muito satisfeita, mas que eu queria que ela tivesse um irmão. E ela hoje tem uns comportamentos que eu falo, Olivia, você não é mãe dele. A mãe dele tá aqui.
deixa que eu cuido, Ela deixa que eu cuida dou dele. bronca. Ela cuida, às vezes ela pega pra dar banho, ela quer dar comida, ela quer dar bronca, sabe? E esperou, assim, com muita ansiedade. Eu acho que eu falei tanto que ele era pra ela, que ela se sente a mãe dona. dele, a dona dele. É muito bonitinho de Agora- ver, mas... Grace, Hum. tô arrasada, porque a gente já tá se Já tá encaminhando no pro final. Já, né? Ai, E tem é tão tanta coisa gostoso. pra Nossa, falar. muita coisa. Não, mas a Tanta gente quer que coisa. você fale ainda, mas Muitas já coisas. estamos aqui no... Mas é uma área, assim, que dá amplitude pra gente falar de muitas coisas, né? E eu acho assim que. E uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que no Brasil o atendimento, principalmente psicológico, não é uma coisa barata, vamos dizer assim, não é uma coisa que a população toda tem acesso de uma forma muito fácil, né? A gente sabe que na rede particular, ok, você acha excelentes profissionais. Existe esse tipo de terapia, de acompanhamento na rede pública? Tem alguns estados ou alguém que você conheça que tem esse tipo de... Ou programas, ONG, sei lá, que as pessoas podem... Eu acredito que no SUS existam muito mais trabalhos de psicologia perinatal hoje até do que na rede particular. Ai, que Eu maravilhoso. Eu acredito que sim. Porque eles fazem muitos trabalhos em grupo, né? Terapias em grupo. Então, eu acredito que hoje esteja mais acessível, principalmente para aquelas famílias que vão receber um bebê com alguma síndrome, com alguma questão, que precisam estar preparadas para receber ou até para saber, assim, seu bebê não vai sobreviver. O que você quer fazer? Você quer seguir com essa gravidez? Não quer? Uhum. Então, existe, sim, muito amparo muito nessa... amparo, Agora, a psicologia do consultório, né, a terapia do consultório para essas famílias que buscam isso, aí é muito desconhecido ainda no nosso país. E a indicação é iniciar a partir do início da gravidez? Pensou em engravidar, já pode se planejar, né? E a gente Tá falando constituindo aqui... família, eu quero ter 2 filhos, quanto tempo de intervalo entre uma gravidez e outra? Porque às vezes o marido quer com 1 ano de intervalo e a mulher quer com 5. Vamos planejar tudo isso. Você sabia que eu trabalho com um programa para quem está começando a vida a 2, e eu coloco esses pontos. Gente, vocês já conversaram sobre se querem ter filhos? Quantos? Como é que vai ser a criação? Exatamente. Religião, né? Sim, ninguém conversa sobre isso. Eu acho que é porque as pessoas têm o péssimo hábito de achar que as coisas vão mudar ou que elas vão conseguir mudar o outro. O outro, né? Hoje ele não quer, não, mas eu vou convencer, eu vou conseguir, ele vai mudar. Não vai mudar. A gente tem que partir do pressuposto que não vai. Se a situação for do jeito que ela é hoje, como é que você vai lidar com isso? Né? Pois é. Acho que A frustração de um dos dois vai existir, né? Então precisa ser conversado o quanto antes, né? E a gente está nessa vida para ser feliz, né? Com certeza. A gente não sempre esbarra, passar, né? No diálogo, na conversa, que é no entendimento. Dos relacionamentos, assim, para mim é o fator mais difícil, é a comunicação, né? Gente, é primordial. E qualquer tipo de relacionamento, né? Sim, qualquer tipo. Qualquer tipo. A gente está aqui falando de pais, de filhos, de casais, famílias, eu acho que... né? Fica aquela coisa velada, um acha que o outro acha e o outro acha que o outro achou, e aí... Eu acho que tem que ser católico. Não, eu acho que tem que ser testemunha de Jeová, e aí fica a criança lá no meio, dividida, né? Isso é só uma questão, só. Eu conheci um casal que ela é judia, ele era católico, ele já faleceu, tiveram 2 filhos e eles deixaram solto para as e num crianças determinado escolherem. momento, assim, a partir de uns 12 mais ou menos, enfim, claro que sempre foram apresentando as informações, mas nada tipo, você é isso ou é aquilo. Tem gente que faz isso Foi até com batismo, né? muito Deixa a criança bacana. crescer para escolher se batiza ou não.
Enfim. Agora, eu só queria uma coisa aqui, só para você pincelar. A gente falou aqui de famílias, de bebês, e a gente sabe que todas essas vivências influenciam muito na vida adulta, né? De forma geral, o que essas influências negativas, o que esses traumas intrauterinos podem ocasionar nos adultos? Que tipo de adulto que ele vai ser, assim, não com muita detalhe, mas assim, só mais ou menos os tipos de problema que o adulto tem por ter tido esses traumas intrauterinos. A gente não pode ser simplista e generalizar e dizer que porque passou por uma experiência de ter sido do sexo oposto vai crescer um adulto com problema com a sexualidade. Tem a influência do meio depois também e de outras série coisas, de coisas, né? E a forma como aquele bebê interpreta aquilo que aconteceu com ele. Então, é muito individualizado. Mas... Tem sequelas. Tudo tem sequelas. E aí, quando dizem assim, os traumas da infância, o que acontece na infância permeia a vida adulta... Não, hoje já existem estudos que comprovam que o que acontece no útero já permeia a vida adulta. O primeiro grande trauma que a gente passa é o nosso nascimento, né? Nosso nascimento é um baque, né? É um baque. E aí é de uma forma muito individualizada. Como é que você sentiu o seu nascimento? É diferente da forma como ela sentiu. As duas podem ter vindo ao mundo de parto natural, né? Parto normal. Com as semanas corretas de gestação, as duas podem ter sido muito desejadas, planejadas, mas a interpretação é muito individual. E aí a gente tem algumas linhas de trabalho, por exemplo, você pode fazer uma regressão e perceber na memória celular como é que seu corpo se sentiu naquele momento. E aí uma coisa muito simples, não precisa entrar naquelas coisas de regressão, de vou perder a consciência, não. Quando a gente conta a história do nosso nascimento, né, eu contei aqui a história que minha mãe queria que eu fosse um homem e tal, eu já estou regredindo aquela fase da minha vida. E se eu parar para prestar atenção no meu corpo, como ele reage... Qual a emoção que você sente ao contar? O que palpita? Onde me incomoda? Gente, vou passar a perceber, me observar mais. É uma Porque observação, a gente sempre ouviu, né, que essa coisa de regressão é perigoso, independente de ser perigoso ou não. Eu acho que um recado aqui qualquer terapia, qualquer coisa que vocês forem fazer, façam com profissionais sérios, né? Com pessoas com indicação, com gente que tem referência. Porque a gente sabe que, em alguns casos, a gente vai tentar consertar, o negócio fica pior, né? Eu tô falando Tem que ser um trabalho muito responsável, né? Você tá falando de problemas daquela pessoa, né? Ninguém vai procurar um terapeuta se tá se sentindo bem, porque tá feliz, às vezes tá bem. cutucar uma caixa de marimbondo e não tá pronto pras picadas, né? Pois é. Então... E ter alergia à picada aí tá ferrado. Pois é, você pode, de repente, trazer problemas muito, muito sérios. Então, precisa procurar profissionais responsáveis para fazer isso, né? Ai, Ana Paula. Ai, foi ótimo, muito obrigada. Passou rápido, né? Passa Voa, rapidinho. Quando o assunto tá bom, passa rapidinho. É verdade. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço pela oportunidade. Maravilhoso. Eu aprendi bastante hoje. E vamos prestar ter um pouquinho mais de atenção com relação a tudo que a gente, com o ambiente, né, gente? Porque a gente sabe, tudo que acontece acaba influenciando. E a gente viu aqui hoje que as situações, os acontecimentos durante esse período influenciam, impactam muito na vida do adulto, né? Da criança e do adulto, consequentemente. Então, gestantes, famílias gestantes... Homens, participem. Eu falei famílias gestantes. Eu tô cutucando aqui, né? Um recado mais intenso para eles. Mais direto. Mais direto. A gente quer agradecer vocês estarem aqui com a gente. E para quem ainda não está inscrito, se inscreve aqui no YouTube, no Spotify, @o Nosso Papo a Gente Inventa. E sigam a gente também no TikTok e no Instagram, @o Nosso Papo a Gente Inventa. É isso. Beijo. O Nosso Papo a Gente Inventa.